Hoje eu queria convidar você para exercitar um olhar que eu falei no vídeo anterior, esse olhar que vê além da aparência, esse olhar que prescruta a sabedoria e a verdade de Deus nas narrativas humanas, na experiência humana. Eu queria que a gente olhasse para um momento da história de Israel. Eu vou pegar a partir ali de Davi. Israel foi uma nação composta de 12 tribos, e Davi é um dos reis mais conhecidos dessa história. Se você quiser saber mais sobre Davi, vai lá dar uma lida, né, em 1º e 2 Samuel. E, enfim, Davi morre e Salomão, seu filho, outro rei bastante conhecido da história de Israel, assume o trono. Só que Deus havia feito uma aliança com Davi, uma aliança belíssima, dizendo a Davi que jamais faltariam descendentes ao seu trono e que esse trono eterno, né, haveria uma continuidade eterna nesse trono, e o rei que se assentaria eternamente sobre esse trono, julgaria com justiça, bondade, equidade. Eu vou falar dessa promessa depois, mas enfim, Deus então prometeu isso a Davi. Só que essa promessa, essa aliança demandava uma correspondência de obediência a esse Deus que gerou esse povo. Se havia povo de Deus, se Israel era povo de Deus, é porque foi gerado por Deus. E cabia a esse povo corresponder ao amor do qual foi alvo, né? E este amor se traduzia em obediência. Essa era a aliança, né? Eles deveriam adorar somente a Deus e, e corresponder dessa forma, estando aliançados com Deus. O governo deles, dos reis que se assentariam nos tronos, seriam governos justos, prósperos, né? Só que Salomão assume e infelizmente ele não guarda essa aliança. Salomão ele se casa com muitas mulheres, muitas mesmo. Essas mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses trouxeram a idolatria para dentro da nação, e Salomão acolheu, ele mesmo adorou outros deuses, enfim, voltou, né, as costas então para o Deus que havia feito aliança com eles, o Deus de Israel, o Deus que tirou eles do Egito, da escravidão. E Deus então, e outra questão, Salomão também não reinou nos moldes que Deus havia deixado através de Moisés. Deus instituiu que tipo de reinado os reis de Israel deveriam exercer. E ele não foi, ele construiu coisas enormes, grandes, o livro de Eclesiastes e o próprio livro de Reis fala do tamanho das obras de palácio, de templo, de estrutura. Aquilo demandava trabalho. Ele era rei, ele não botava a mão na massa. Ele projetava, ele tinha inteligência, sabedoria, conhecimento, mas para a execução ele oprimiu o povo. Enfim, ele como rei, ele saiu muito, se distanciou demais do que Deus havia proposto, né? E Deus falou que por conta disso o reino seria dividido. Mas Deus não rompe alianças. Ele disse, mas o trono de Davi vai ser preservado. E é desse evento que eu quero falar. Está lá em 1 Reis 12. Porque tem muita coisa para a gente olhar aí. Porque o que acontece? Salomão estava oprimindo o povo dessa forma, né? Jeroboão já havia, Jeroboão era um servo encarregado das tribos do norte, e ele já vinha nesse trabalho de encarregado, e Deus já havia mandado um profeta dizer para ele de que o reino seria dividido. Ok. Salomão morre, Roboão sobe ao trono e Jeroboão vai lá com o povo falar: olha, seu pai colocou a gente debaixo de dura cerviz. O povo não está aguentando mais. Olha, alivia a carga do povo. E aí começa uma série de equívocos assim terríveis, porque o povo chega pedindo isso para Roboão. Roboão leva essa questão aos anciãos. Os anciãos digam: ouve o povo, ouve o pedido. Se você se aliançar com esse povo vai permanecer fiel a você. Ouve. Só que Roboão se junta ali com os amigos mais jovens, coloca a questão na mesa e pergunta: o que vocês me aconselham? E os amigos dizem para ele:
Não, não afrouxa não. Fala para eles que se o meu pai batia, né, açoitava com chicote, você vai açoitar com chicote ainda mais pesado, aquele que tem lanças na ponta. Na Bíblia aparece, né? Se meu pai açoitava vocês com chicotes, eu vou açoitar com escorpiões. Mas é esse chicote que tem essas lanças na ponta, e você ainda mais duro, porque a coisa da arrogância né, do jovem, de não, eu tenho que ser, se meu pai era duro, eu vou ser pior ainda. E é claro que isso não podia dar certo. Que voz é essa que ele estava ouvindo? De gente falando de ser mais duro, de castigar com o escorpião. Aquilo não podia dar certo. A gente está olhando, está vendo que não vai dar certo. Houve uma palavra de sabedoria que ele rejeitou, né? Houve uma palavra de instrução, de acolher o pedido que ele rejeitou. E aí então o povo se rebela. Aquelas 10 tribos do norte, como eu disse, a nação era composta de 12 tribos, desculpa. As 10 do norte, então, seguem com Jeroboão numa rebelião. E aí tem uma frase que está lá no versículo 16, que foi a frase assim que, quando eu estava lendo o texto, saltou, pulou. Quando eles gritam assim: o que temos nós com a casa de Davi? Que herança há pra gente aí? O que a gente pode esperar da tribo de Davi? E aí, que temor quando você ouve, que a gente tem a ver com Davi, o que pode vir daí? Eles estavam rejeitando a aliança de Deus com Davi. Na verdade, eles estavam rejeitando a própria salvação, porque a salvação viria de Judá, a salvação viria de um descendente de Davi. E esse povo, nesse contexto de iniquidade, né? De surdez a uma voz de sabedoria, de acolhimento a uma voz arrogante. E ali naquela ambiência o povo diz: o que eu tenho com Davi? O que herança? O que tem para mim aí? O povo não consegue enxergar. Eles rejeitam então a salvação. É isso que eles estão rejeitando. Então, as coisas vão ficando pior, porque é assim que funciona, né? Quanto mais a gente dá lugar à voz iníqua, quanto mais a gente fecha o nosso coração para as verdades e propostas que Deus, né, promessas que Deus traz para a nossa vida, mais a coisa vai piorando. E aí Jeroboão vai com as 10 tribos e ele pensa o seguinte: olha, eu não posso, porque era na tribo do sul de Judá que ficava Jerusalém. Jerusalém era o centro, era a capital do reino. Lá havia o templo e o palácio, né? Mas a centralidade da nação era em Jerusalém por causa do templo, lugar de adoração, onde eles cumpriam os ritos da religião judaica, onde Deus havia proposto as formas de perdão naquele tempo. Enfim, Jeroboão senta e pensa: eu não posso deixar o povo ir para lá, porque se o povo for para lá, se o povo visitar o templo, se o povo entrar naquela ambiência, eles vão se arrepender, eles vão deixar essa proposta de rebelião e vão se aliançar de novo com o trono de Davi. E aí o que Jeroboão faz? Ele coloca 2 bezerros de ouro nas tribos do norte, uma no sul, um bezerro no sul, outro no norte, 2 lugares de adoração. Ele dá ao povo, então, 2 deuses a serem adorados. Por que ele faz isso? E o povo corresponde àquilo. Porque nós somos pessoas religiosas, nós estamos à procura de deuses que regam a nossa vida, que nos governem. Somos feitos desse jeito. E aí o povo acolhe aquilo, aquela adoração falsa. E o que vem depois é que aquele povo fica como povo, né? Como nação que se divide, como reino do norte. Eles nunca mais voltaram a ouvir a voz de Deus. Profetas e mais profetas foram enviados, alertando sobre as péssimas escolhas, os caminhos que eles estavam seguindo, a dureza da idolatria, né? A idolatria é a prostituição espiritual, é você abandonar o Deus verdadeiro pelos falsos. Aquilo foi denunciado e o governo que veio a partir daquilo, porque é aquela coisa de um abismo chama outro abismo, governos iníquos, até que aquele povo chegou ao ponto de sacrificar gente a deuses, né? Filhos aos deuses, sacrificaram vidas a deuses,
como forma de adoração. Até que chegou a este ponto. E aquele povo sumiu da face da terra, sumiu, desapareceu. Um reino, né? A Síria veio sobre aquele povo e dizimou porque a estratégia de ocupação era misturar povos e de fato aquele reino do norte como nação desapareceu, como povo eles desapareceram, eles perderam a identidade deles e já haviam perdido a identidade deles muito antes. E a gente olha para isso e fica assim, uau, mas que história pesada, que história pesada. Essa história é um alerta para o engano do nosso coração, como a gente se fecha à voz, ao chamado, à aliança proposta por Deus, às promessas propostas por Deus. Quando a gente tira Deus deste lugar, que é só dele, essa questão de sermos adoradores, de buscarmos deuses, tem a ver com o propósito para o qual fomos criados, enquanto não nos sentirmos acolhidos, aceitos pelo Deus que nos criou, estamos buscando incessantemente por deuses que façam esse papel, mas eles não conseguem, não dão conta, até que a gente deixe que Deus assuma esse lugar, até que Deus reine como o único Senhor da nossa vida. A procura continua, e isso nos afasta da verdade, da beleza, da bondade. Como essa história mostra isso, como esse povo rejeita a aliança, como esse povo aceita a adoração, como o ouvido desse povo fica surdo às inúmeras mensagens, aos inúmeros profetas que Deus mandou para alertar, até que no final eles desaparecem, até que no final acaba. Como Jeroboão sabia que não podia deixar o povo entrar naquela atmosfera onde Deus se faz presente, onde Deus revela a pecaminosidade, o engano do nosso coração, quando Ele abre o nosso olho para a gente ver o que a gente está rejeitando, para o que a gente está dizendo não. Olha como essa história tem coisa para ensinar para a gente sobre verdades espirituais. E aí eu quero encerrar essa fala, que já ficou bem comprida, com um texto que fica lá em Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão, capítulo 5, eu vou ler aqui a partir do versículo 2. Eu dormia, mas meu coração estava desperto, quando ouvi meu amado bater a porta e chamar. Abra a porta para mim, minha amiga, minha querida, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está molhada de orvalho e meu cabelo úmido do sereno da noite. Eu respondi: eu já tirei a túnica, vou ter que me vestir de novo. Já lavei os pés, vou ter de sujá-los. Meu amado tentou destrancar a porta, meu coração se agitou. Levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor. Minhas mãos destilavam perfume e de meus dedos pingava a mirra. Quando puxei o ferrolho, abri para o meu amado, mas ele já havia partido. Meu coração quase parou de tristeza. Procurei por ele, mas não encontrei. Chamei por ele, mas ele não respondeu. Isso fala da relação de um homem e de uma mulher, mas fala principalmente desse chamado que Deus faz. Deus bateu a porta, né? E aqui nessa analogia, ela responde, ela hesita, ela diz: mas eu já estou deitada, eu já tirei a roupa, eu já lavei os pés, eu vou ter que levantar. E ele tenta abrir ali aquela porta, e aquilo agita o coração dela. O amado está ali na porta, o amado está chamando. E aí, quando ela resolve levantar e resolve abrir a porta, ele já havia partido. Isso fala, se você é cristão, fala com você a respeito das inúmeras vezes que Deus te chama para encontrar com Ele, para ter comunhão com Ele, para largar tudo o que você está fazendo e entrar em comunhão com Ele, em deixar casa para depois, seja lá o que for que você esteja fazendo. Às vezes a gente envolvido em distrações, e o amado está batendo na porta. Não hesita, responde prontamente, vai se encontrar com o amado. Se você não é cristão, toda vez que você ouve
alguém falando sobre o amor de Deus, sobre aquilo que Deus propôs para a tua vida, como Deus que te ama, que te criou para Ele, e você diz, agora não, agora não. O amado vai. Você abre a porta e não encontra mais. Essa história fala desse ouvido que fica surdo. E você fica surdo a tal ponto de dizer que tenho eu com Davi, que tenho eu com Jesus, que tenho eu com essa proposta de Deus para minha vida, que tenho eu. Se o amado hoje bater na porta, abre a porta. Abre a porta e se encontra com o amado da tua alma. Deus te abençoe.